Capítulo 25 Nova diretriz. Após internarem Desidério e Elisa em organização hospitalar sob assistência afetuosa, Ernesto e Evelina retornaram na tarde do mesmo dia a São Paulo, desejosos que se achavam de consultar a posição íntima de Vera ante a nova situação. Esclarecidos quanto ao futuro em que a presença e a colaboração dela lhes seriam sobremaneira importantes à própria tranquilidade, identificavam-se no dever de ampará-la com mais calor de ternura. A rendição de Desidério aos ideais renovadores que alentavam era igualmente um ponto fundamental no programa de trabalho a cumprir-se e esperavam reajustar as atitudes de Caio, para que se lhes assegurasse mais ampla área de ação. Encontraram Vera Celina marcada de lágrimas, apoiando-se em parentes e amigos. Caio, taciturno, orientava o leme doméstico, dava ordens. Estabelecido o cortejo fúnebre, os dois visitantes desencarnados, além de outros muitos amigos da espiritualidade maior, se instalaram no carro familiar, junto de Vera. Entretanto, na chegada ao Campo Santo, Ernesto escorou a filha ao mesmo tempo que Evelina seguiu o ex-esposo, que se figurava distrair-se em quadra próxima àquela em que os restos da viúva Fantini descansariam. Serpa fugia intencionalmente, não queria ver a inumação. Colhido em cheio pela influência da companheira que ele, antes, pouco mais de 2 anos, levara ao sepulcro, pensava nela e, sem querer, lhe via mentalmente o semblante na tela da memória. Não longe dele, Vera chorava nos braços dos amigos, enquanto ele mesmo, sorumbático, refletia. Lembrava-se de quando deixara a mulher morta em outro cemitério, o da Quarta Parada. Nota de rodapé. Cemitério da capital paulista. Nota do autor espiritual. Rememorava-lhe a partida, revisava na imaginação os incidentes havidos. Era crepúsculo qual ocorria ali em Vila Mariana, e as mesmas inquirições lhe vinham à cabeça. A vida terminaria em montões de pedra e cinza? Para onde se transfeririam os mortos, na hipótese de continuação da existência? Onde estariam os pais que ele vira partir nos dias da juventude? Em que região andaria Evelina, a esposa que amara desmedidamente na primeira mocidade e de quem a enfermidade e a morte o haviam separado? Recordando-a, sentiu-se ligado a outra penosa reminiscência, Túlio Mancini. O coração se lhe arrochava e passou a indagar de si mesmo por que motivo se confiara à loucura de assassinar estupidamente o colega. O delito aflorou-lhe a memória com todas as minudências. Propôs-se alijar as reflexões que lhe assomavam ao cérebro. No entanto, sentia-se incompreensivelmente fisgado ao pretérito. Não podia perceber que Evelina em espírito ali estava rente a ele, diligenciando acordá-lo para a verdade. Caio, que fazes da vida? Ela perguntou docemente. O advogado não registrou a indagação com os tímpanos corpóreos, mas ouviu-a na acústica da alma e julgou monologar. Caio, que fazes da vida? Repetiu inconscientemente as palavras da companheira desencarnada, no ádito da própria consciência, e passou a considerar que o tempo fugia sem que se desse conta de si mesmo. Em que valores permutara o patrimônio das horas? Em que recursos convertia a saúde e o dinheiro? Que bênçãos já teria espalhado com o título acadêmico que ostentava? Na condição de amigo, exterminara um companheiro. Na posição de esposo, não tivera a coragem de ser bom para a mulher, quando sitiada pela doença. O olhar se lhe esbarrou sem querer no ritual do sepultamento de Elisa e inquiriu de si mesmo: o que teria representado para a morta?
Sinceramente, não se sentia bem consigo próprio, realinhando na imaginação a impaciência e a dureza com que sempre a tratara, preocupado em arrebatar-lhe a ternura da filha. Avaliando as péssimas notas que a consciência lhe conferia no educandário da existência, embora de longe, fixou Vera a esquadrinhar-lhe o íntimo através do semblante. Caio, assoprou-lhe Evelina aos ouvidos da alma. Pense nos teus compromissos. É tempo de legalizar a situação da jovem que se entregou a ti sem qualquer restrição. Convencido de que conversava de si para consigo, Serpa reproduziu a interpelação no campo mental, em silêncio, sem perceber que a esposa desencarnada lhe colhia as respostas. Supondo desenvolver tão somente um processo de autocrítica, monologou sem palavras. Legalizar a situação com Vera. Casar-me? Por quê? Sim, aprovava, prometera-lhe matrimônio, mas não se resignava a aceitar a medida sem maior observação. Já fora homem preso a obrigações de marido e não se propunha a retomar a feição recheada a constrangimentos. Além disso, matutava, dava-se por homem robustecido na experiência do mundo. Escutara em sociedade muitas referências desprimorosas ao redor da filha de Elisa, que não a recomendavam para a esposa. De rapazes diversos obtivera apontamentos que lhe enodoavam a ficha de mulher. Por que entregar seu nome a uma criatura tida por inconstante? Caio, quem és tu para julgar? A interrogação de Evelina percutiu na alma dele em forma de ideia fulgurante, que o enterneceu e assustou. E qual se pensasse em voz alta a falar espiritualmente para si próprio, recebia novas exortações, semelhando impactos da verdade a lhe atingirem o ádito do próprio ser. Caio, quem és tu para julgar? Não és igualmente de ti mesmo alguém onerado com débitos escabrosos perante a lei? A que título condenar sumariamente uma jovem, prejudicada pelos enganos da sua condição de menina moralmente desamparada? Na base das advertências que lhe eram endereçadas, prosseguia indagando-se. Seria justo abusar dela agora que se via praticamente só no mundo? Se a desprezasse, para onde iria? E quem era ele, Caio Serpa, senão um homem no rumo da madureza, reclamando a dedicação de alguém para que o comboio da vida se não lhe descarrilhasse? Conhecia ele toda a escala dos prazeres físicos. E que lucrara finalmente com isso, se levava toda a manifestação afetiva para o terreno da irresponsabilidade e do abuso? Que recolhera senão cansaço e desilusão das noitadas barulhentas, cheias de vozes e vazias de sentido? Até ali, que lembrasse nunca ajudara ninguém. Sabia ser afável até o ponto em que as circunstâncias não o descontentassem. Bastava, porém, um leve ponto a contrariá-lo em quaisquer acontecimentos para que se internasse nessa ou naquela escapatória no claro intuito de não se incomodar. Não teria chegado o momento de auxiliar a outrem, agir a favor de alguém? De começo, empenhado à conquista, acumulara Vera de gentilezas, carinhos. Enredara-lhe as atenções. Depois, o fastio daqueles que não mais sabem amar, quando a chama do desejo se lhes extingue na candeia da forma. Entretanto, não lhe era lícito negar que a moça lhe dera os mais altos testemunhos de confiança. Vera Celina se lhe entregara de todo, e por fim não vacilara humilhar a própria genitora, a fim de colocar-lhe nas mãos todos os bens. Serpa registrava todos os argumentos da companheira desencarnada à feição de uma lâmpada que se julgasse fonte da luz de que se beneficia, a ignorar que a recolhe da usina. E opunha contraditas. Consorciar-me? Prender-me? Por quê? Não tenho toda a satisfação do homem casado, sem as peias do matrimônio?
e a voz de Evelina a ressoar-lhe novamente no espírito. Sim, és o elemento comando da união. Entretanto, como não te garantires contra as tentações do futuro? Como não te imunizares contra as tuas próprias inclinações para a aventura, doando a ela o elemento obediência, a tranquilidade de que carece para servir-te? Acaso te julgas livre das tendências à leviandade que te assinalam o campo afetivo? Não será recomendável lhe assegures a paz, preservando a paz de ti mesmo pela submissão às disciplinas justas da vida? Pensa, imagina-te à frente de tua própria mãezinha, já que quase todo homem procura na esposa, acima de tudo, o apoio maternal que a madureza furtou da infância. Estimarias que um homem, na hipótese, o teu próprio pai, lhe espancasse os mais puros anseios do coração? Porventura não se tornaria ela mais digna do teu amparo e do teu carinho, se a visses brutalizada, desamparada, esquecida por aquele mesmo a quem se rendeu confiante? Por que alegares sofrimentos passados para menoscabar a criatura que amas, se semelhantes provações fazem dela alguém com mais acentuada necessidade de tua proteção e entendimento? Das admoestações propriamente consideradas, a ex-senhora Serpa se transferiu para reflexões de otimismo e esperança. Caio, medita. Vera não te confiou parcos recursos materiais à administração. Dispões de patrimônio apreciável para organizar uma família. Pondera quanto às bênçãos do futuro. Escuta. Creias ou não em Deus e na sobrevivência do espírito além da morte, carregas contigo um doloroso problema, até agora inarredável, da mente: o remorso pelo homicídio praticado, a lembrança de Túlio Mancini abatido por tuas mãos. Escapas no rumo de prazeres que não te diminuem a mágoa e tentas em vão bloquear reminiscências amargas que te assediam constantemente. Ser pai, cuidar de filhos queridos, não te será na terra a mais elevada compensação? O matrimônio com Vera te investirá legalmente na posse de recursos a serem valorizados e aumentados, garantindo aos filhinhos vindouros segurança e conforto, alegria e educação. Um lar, Caio, um lar onde possas descansar, renovar-te, esquecer. Filhos em que te revejas e o convívio de Vera, cuja presença te lembrará o refúgio maternal. Diante daquelas santas evocações de paz e ventura que jamais experimentara pela primeira vez, depois de muitos anos, Serpa chorou. Evelina continuava: Sim, Caio, lava o coração na corrente das lágrimas. Chora de esperança, de júbilo. Confiemos em Deus e na vida. O sol que hoje se põe voltará amanhã. Contempla estas lousas, fita os sepulcros à frente. De todos os lados explodem verdura e flor, a dizerem que a morte é ilusão, que a vida triunfa, bela e eterna. De um outro mundo, os que te amam regozijar-se-ão com os teus gestos de entendimento. Túlio te perdoará, Elisa há de abençoar-te. Coragem, coragem. O causídico surpreso, incapaz de identificar-se visitado pelo espírito da companheira de outros tempos, reconhecia-se subitamente consolado e eufórico, tangido por suave renovação nos recônditos do ser. A maneira de um doente que encontrar o remédio providencial e a ele se agarrasse na sede da própria cura, instintivamente decidiu-se a não perder o precioso momento de exaltação construtiva em que entrara. Vamos, insistiu Evelina, concede agora, mas claramente agora, à nossa Vera a certeza de que a protegerás num casamento digno. Sucedeu o inesperado. Habitualmente agressivo e rebelde, Caio Serpa arrancou-se humilde do lugar em que se plantara, avançou sempre abraçado pelo espírito da ex-esposa, na direção do grupo em que a jovem se apoiava.
Ali, de pensamento conjugado ao da mensageira espiritual, observou a moça sob novo prisma. Pareceu-lhe que começava a amá-la de maneira diversa. Viu-a mais cativante na dor que demonstrava. Percebeu-lhe a solidão e a sede justa de companhia. Às súbitas reconheceu-se também só, a requisitar-lhe mais intensivamente a dedicação e o carinho para viver. Já não sabia, naquele inolvidável instante, se a queria, com a impertinência de um homem ou com a ternura de um pai. Abordando-a, tomou-lhe o braço de leve e comunicou-lhe em voz alta no propósito de alicerçar a própria declaração com o testemunho dos amigos presentes. Vera, não chore mais, você não está sozinha. Amanhã mesmo cogitaremos de organizar a documentação precisa para casar-nos tão breve quanto possível. A interpelada lançou-lhe um olhar significativo e agradecido, e enquanto ambos se escoravam um no outro para o retorno à casa, Evelina e Ernesto, com os amigos desencarnados, atentos às derradeiras homenagens à viúva Fantini, entraram em prece, agradecendo ao Senhor a bênção daquela transformação. Mais um passo importante estava articulado para o futuro melhor. Caio e Vera levantariam um lar com o amparo divino. Túlio Mancini ressurgiria para a terra no tronco daquele mesmo que lhe subtraíra a existência, satisfazendo a lei do amor que determina sejam o ódio e a vingança para sempre banidos da obra de Deus. Mais tarde, Elisa se lhes reuniria por filha bem-amada. Caio se reconfortaria e certamente seria outro homem, ao ver-se continuado na posteridade feliz, sob o olhar carinhoso de Vera, que o amava ardentemente. Evelina cismava em tudo isso, incapaz de sofrear o pranto de júbilo. Continuava amando o ex-esposo, porém, noutro nível e com toda a alma agradecia ao Senhor a existência de Vera Celina, a quem passara a reverenciar e querer bem, na condição de protetora, cujos serviços se manteriam para ela irresgatáveis. Em transporte de alegria, correu ao encontro dos noivos, e antes que Serpa se aboletasse no automóvel, junto da companheira, abraçou-o, reconhecida, e pela primeira vez bradou-lhe ao coração com a celeste emotividade do amor purificado a labaredas de sofrimento. Caio, meu filho, sê feliz e que Deus te abençoe. Em seguida, inclinou-se para Vera e beijou-lhe a mão com um enternecimento indescritível. O auto rodou de volta. Evelina e Ernesto, por longo tempo, ainda se demoraram em oração, no tranquilo santuário da morte, transfigurado ali para os dois em pouso de reconhecimento e alegria, ante as primeiras estrelas que começavam a luzir na selva da noite, quais lanternas de fogo e prata, clareando o caminho para Deus, a pleno céu azul.